E toda a gente diga, Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite. Obrigado pela verdade. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado pela chamada que nos tens dado para vir a vida, para permanecermos na vida. Estamos a orar que a graça para permanecer com Cristo, em Cristo, até a glória, possa dar essa graça a cada um no nome de Jesus. Estamos a pedir, Senhor, que mais uma vez abra os olhos espirituais de cada um, que possamos ver a verdade que reservaste para nós na tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por sabemos que tu já respondeste. Em nome de Jesus, oramos. Deus vos abençoe, podemos sentar. Vamos aí para Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos remiu da maldição da lei, sendo ele maldição por nós. Estás a ver aqui? Porque Cristo nos rejeitou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que nós, pela fé, recebamos a promessa do Espírito pela fé. Estes dois versos nos apresentam o que estamos a ver esta noite. Assim que olhas para a Bíblia, então temos diferentes expressões e diferentes eras. De Gênesis a Êxodo, capítulo 2, temos a era do período da consciência. Viveram pela sua consciência. A lei não tinha sido escrita. A lei não tinha sido dada a eles. Mas o Senhor plantou nos seus corações e nas suas consciências o que é certo, que deve ser feito. E de Êxodo, capítulos, quando Moisés até ao fim do Antigo Testamento, tens ali a era da lei. E a lei foi dada a ele. Os 10 mandamentos foram escritos nas tábuas, em tábuas de pedra. E a lei cerimonial, a lei social, o relacionamento de um ao outro, baseada na lei, dado a lei. Tudo foi bem traçado, detalhado, nada esquecido ou por qualquer imaginação que isto aqui faça e viverás. Se não fizeres isso, então o que você vai fazer é morrer, porque a alma que pecar, essa morrerá. Então, assim Cristo veio. E quando Cristo veio, ele trouxe não a lei de Moisés, ele atualmente veio cumprir a lei de Moisés. E depois de cumprir aquela lei, ele agora está no reino da fé. E aquilo nos dá o Evangelho, nos dá a graça de Deus, e a graça e fé e piedade nas nossas vidas. E então, já não é mais a lei, mas a fé. A fé. A fé ligada com a promessa de Deus. Para mas os filhos de Israel não sabiam e não entenderam quando vir da lei. Então, para vir das promessas de Deus, pela fé. É a razão pela qual é, é a razão pela qual houve muitos problemas com o Senhor Jesus quando ele veio. Eles estavam olhando pela lei e Cristo, enquanto Cristo estava lhes trazer a fé, eles estavam concentrando na lei. Ele estava lhes dizendo que agora uma nova era, um novo período, uma nova dispensação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, és o Cordeiro de Deus. Então, não é mais o altar do sacrifício dos judeus. És o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E então, Jesus, o Messias, Jesus, o justo, Jesus, o Redentor, veio para que ele, não um cordeiro, não um animal,
que ele, Cristo, aquele que iria nos salvar do pecado. E a promessa é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E estamos para vir com aquela promessa, porque promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, por crer a promessa de Deus, por carregando a fé na provisão de Deus, então entramos no reino e viemos a Cristo. E isso que nos transforma, que transforma a nossa vida. De modo que todo aquele que estiver em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e este tudo se fez novo. Então, o caráter se torna novo, a vida não se torna novo, a disposição que temos, tudo se torna novo. Não é porque estamos em Gênesis, no tempo da consciência, não é porque estamos em Êxodo 20 até Malaquias, mas agora estamos dessa dispensação. E a graça de Deus opera em nós. E agora somos ditos que assim que temos aquela fé na promessa de Deus, a bênção de Abraão, que a bênção de Abraão possa vir aos gentios, não só os judeus, que têm a lei, mas também aos gentios. Mas está a dizer que através de Jesus Cristo, que nós possamos receber a promessa do Espírito pela fé. Por isso, esta noite, estamos a olhar para esta passagem, Gálatas capítulo 3, verso 13 a 29. E estamos a olhar para o tópico, a superioridade da promessa da fé. A superioridade. E quando você diz superioridade, estás a comparar duas coisas. Porque esta aqui é maior que o outro. A superioridade da promessa da fé acima, além da lei de Moisés. Estamos a olhar para três coisas nessa passagem. Número 1, a promessa do Espírito pela fé. A promessa do Espírito não há restrição aqui aos judeus ou aos gentios. O Espírito de Deus vem a todos e entra a todos, ensinando a todos, trazendo a todos daquilo que é passado e trazendo-nos a presença de Deus. E temos aquela promessa do Espírito e clamamos a promessa pela fé. Número 2, a profecia da semente e o seu cumprimento. Que o Senhor fez a promessa, a semente em singular, e não as sementes como a diferentes filhos, em diferentes gerações de Abraão, mas a semente, e aquela semente é Cristo. E temos então o cumprimento, assim que Cristo veio. Número 3 é o propósito do professor em foco. Vamos ao número 1, ponto número 1, é a promessa do Espírito pela fé. Estamos aí para aqueles dois versos outra vez, Gálatas capítulo 3, o verso 13. Gálatas 3, 13. Que Cristo nos remiu da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando ele foi lá na cruz, quando morreu por nós lá na cruz, e quando disse está consumado, ele nos remiu da maldição, nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou da condenação da lei. Ele nos resgatou de todas as consequências da lei quebrada. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo feito maldição por nós, porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E por que fez isso por nós? O verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse, aos gentios,
aos gentios pela fé por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vamos olhar para três coisas. Número 1, a promessa da salvação pela fé em Cristo. Que nós possamos receber a promessa. Qual é a promessa? A promessa da salvação. Número 2, a possessão de santificação pela fé e consagração. O Senhor, Ele próprio, fez a provisão para cada tudo. Número 1, para a nossa salvação. Número 2, para a nossa santificação pela fé, a fé que temos nele, quando viemos a Ele e colocamos tudo no altar e consagração. Número 3, o poder do Espírito, da frutificação na sua comissão. E tudo isto temos na promessa do Espírito. Salvação, promessa do Espírito, santificação pela fé e consagração e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito, a frutificação na comissão. Vamos lá para número 1. Número 1 é a promessa da salvação pela fé em Cristo. Olha para Romanos, capítulo 10, o verso 8. Em Romanos, capítulo 10, o verso 8. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé. Que pregamos, mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Para que eu quero a salvação, temos que ouvir de Cristo nosso Salvador. Conhecer a promessa de Cristo nosso Salvador. Ter o processo, sabemos o processo de como chegar àquela salvação. Há pregadores que pregam salvação, mas eles gastam 90% do tempo a falar acerca da lei, a falar acerca do pecado, a falar acerca do mal no mundo. E talvez gastam 5 minutos a falar acerca de fé. Isso não é boa proporção. Então, estamos a falar acerca de Cristo, estamos a falar acerca da fé, estamos a falar acerca do processo pelo qual o povo vem ao Senhor. Mas se pregamos pecado, condenação e culpa, e a condenação e a danação, e gastamos todo o tempo, e no fim todos dissemos que Cristo agora pode salvar, vem o Senhor agora. E não é assim que se apresenta a salvação, que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra da fé. Então precisamos fazer o pecador saber que a salvação está disponível agora e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos lhes fazer entender que ainda que suas lágrimas sejam derramadas, ainda que rebolem no chão, ainda que dizem, peçam desculpa pelos seus pecados, tudo isto não basta. A obra da fé, a palavra da fé que pregamos, olha para o verso 9, que se com tua boca confessar o Senhor Jesus, olha, para saber se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, agora o pecador pode confessar pecado a cada dia do ano e confessar, e voltar outra vez, eu me lembro, outro, e confesso. Não é isso que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo que se confessares Cristo como Salvador, como Redentor, como Messias, se confessares Cristo como aquele que te guia com o Pai Celestial, é o Redentor, Ele é que fez a obra já. Então, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Está a ver ali o erro de muita gente é que eles confessam pecado, mas nunca confessam Cristo, é o Salvador, Redentor, aquele que morreu por nós. Eles têm convicção acerca dos seus pecados, acerca da sua condenação, mas não têm convicção acerca de Cristo que morreu
aos que foi pendurado na cruz e tirou todos os nossos pecados. Olha para o verso 10, verso 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, não por se esforçar, não por tentar, não por tentar mudar, por si mesmo dizer, posso ter justiça. Não, mas com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão à salvação. Então, olha para isso, naquele verso 13, agora verso 13, está dizendo porque todo aquele que aquele que está profundo no pecado no pecado, e Satanás. E porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Então, sabe, há algumas pessoas que até maravilham-se e dizem, mas todas essas cruzadas que estamos a ter, há pessoas que dizem, todas essas cruzadas que estamos a ter, e dizemos que quer receber o Senhor como Salvador, levanta ali e levanta a mão, você receber Jesus como Salvador, e dizemos, vem a Cristo. E eles não choram, e não rebolam no chão, e não sentem nenhuma tristeza, não trazem a lembrança de todos os pecados que cometeram, desde que eram jovens até esse tempo. Eles só levantam e dizem, sim, Senhor, eu te dou meu coração, eu confesso que agora és o meu Salvador. E então o pregador lhes assegura que já invocaste o nome do Senhor, estás salvo. Está nascido de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há pessoas que dizem, e essa salvação, será que as pessoas podem ser salvas assim? Então vamos a dois contextos. Há pessoas que as suas vidas foram transformadas e a justiça entrou nas suas vidas porque eles confessaram Cristo, que Cristo agora é meu Salvador. Ele morreu por mim na cruz do Calvário. E agora tenho o gosto da salvação, tenho a vitória na salvação. Eu vi, e aquele diz que eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vamos agora para 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 5. Que 1 de Pedro 1, 5. Os quais são guardados pelo poder de Deus, somos salvos. To keep everyone that has genuinely come to the Lord. And we don't have to doubt. Dar a palavra. Então, que pode ficar, será que pode ter valor? Essa já que estamos a fazer, será que tem valor? Estamos a evangelizar, estamos a sair. Será que isso aqui tem algum valor? Sim, tem sim valor. Ele diz assim, eles dão, é Deus. Guardados pelo poder de Deus, pela fé, para a salvação, presta a revelar-se no último dia. É o que? Assim que realmente apresentamos a palavra de Deus, o povo possa receber Cristo, crer em Cristo e ser salvo em nome de Jesus. Olha agora para o subtópico 2, que é a possessão de santificação pela fé e consagração. E falar em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Efésios capítulo 5, vós mais amar vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. A igreja é a eclésia. A igreja são as pessoas chamadas do pecado, chamadas da sociedade, pessoas chamadas do mal, pessoas chamadas do mundo da maldade. Essa é a igreja, que são chamadas, e eles saíram e creram no Senhor Jesus Cristo. Então, essas são a igreja. Então, agora Cristo se entregou a si mesmo pela igreja, porque, verso 26, Efésios 5, agora 26, para a santificar e purificando-a, para a santificar, purificando-a. Há pessoas que têm um pequeno entendimento acerca dessa palavra santificar. E então Deus traz a palavra a seguir para nos dizer o que aquilo quer dizer. Ele purifica. Então há pessoas que dizem que para ser santificado é só ser separado. Ser santificado é simplesmente ser removido de lá para lá.
Isso já é salvação, porque quando você crê no Senhor Jesus Cristo, quando crês no Senhor Jesus Cristo, és parte da eclésia, és parte da igreja, és parte da igreja, a igreja chamada, separada, mas a santificação que Cristo orou acerca dele, depois dos discípulos estarem salvos, depois de lhes assegurar que o seu nome está escrito lá no céu, ele agora orou e disse: Pai, santifica-os, purifica-os, poda-os, purifica-os, lhes faça santos, para que possa, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Santificação é uma purificação interna, a purificação do coração, a purificação do espírito, a purificação da mente, a purificação dos nossos pensamentos, que é tanto por fora e por dentro, que por fora estamos salvos. Todos os pecados externos já foram tirados. E que também por dentro, nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, agora estamos santificados e purificados. Está a dizer, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Para o verso 27, a consequência dessa santificação agora está a dizer para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Então, é o que a santificação e a purificação vão fazer. Sem ruga, nem sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. É o que a santificação e a purificação pela lavagem da água é o que faz para que seja santo e irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, estamos a olhar para o verso 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Isto é salvação, que agora está nascido de novo, estás salvos, já não tens mais nenhum interesse em qualquer mal, já não tens mais nenhuma atração ao mal. Então, o mal do mundo e o mal da natureza carnal já não te atrai mais, já não te interessa mais. Então, já não há mais nenhuma coisa, já não há nenhuma energia entre você e o mal a te puxar. Abstende-vos de toda aparência do mal. Isto é salvação. E depois disso, então, o verso 23, e o Deus de paz. O Deus de paz, verso 23, e o mesmo Deus de paz, o Deus que me deu paz na santificação, o Deus de paz que já tirou a condenação e a culpa e a confusão e o medo e o julgamento, aquele Deus da paz nos santifique tanto e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24, ele fala. Eu disse que ele fala. E ele é fiel, é o que vos chama, o qual também fará. Hebreus 13, verso 12. Hebreus 13, o verso 12. Hebreus 13, 12. Está a dizer ali, Jesus também para santificar o povo. Também Jesus também. Jesus. Por isso também Jesus. Sabe, verso 12. E por isso também Jesus. O Salvador nos salvou, mas aquele não é o fim. E também ele para santificar o povo com seu próprio sangue, o mesmo sangue que nos perdoou, que nos mudou, que nos remiu, o mesmo sangue que ele derramou na cruz do Calvário, que aqui nos salvou, aquele mesmo sangue é o sangue que nos santifica, pelo que Jesus
E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Fora da porta. Olha para o verso 13. Verso 13 está a dizer, verso 13, saiamos, pois, a ele. Para aquela santificação ser nossa, embora ele tenha derramado o seu sangue, precisamos ir a ele, fora do arraial. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vituperio. O verso 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Atos, capítulo 15, o verso 9. Atos 15, 9. E não fez diferença entre nós e eles, nós judeus e eles gentios. Deus não fez a diferença entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Purificando os seus corações pela fé. É assim que somos santificados, é assim que alcançamos a purificação do coração por ele. Vamos agora para o subtópico 3, é o poder do Espírito na frutificação, na sua comissão. Ele nos diz ali, em Lucas 24, verso 49, eis que envio a promessa do meu Pai sobre vós. Lembra que a promessa do Espírito é o que nós recebemos assim que viemos ao Senhor. Salvação, santificação e o poder, imersão, o batismo no Espírito Santo. E Jesus disse, eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, mas estai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poderes. Ficai na consagração e oração. Ficai na obediência ao Senhor. Ficai em assegurar não mais barreira entre você e o cumprimento da promessa de Deus. E ficas em oração, e ficas pela fé, e esperas em total dependência a Deus, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos, capítulo 1, estamos a ler do verso 4. Atos, capítulo 1, 4. E estando junto com eles, os mandatou para que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. E verso 5, essa é a promessa do Pai, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo. Verso 8, porque recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-és, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-és testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqueles que vão testemunhar em Jerusalém devem ter o poder do Espírito Santo. Aqueles que vão chegar à Judeia e ministrar com poder devem ter o poder, a imersão, o batismo no Espírito Santo. Aqueles que vão chegar a Samaria e vão testemunhar de maneira efetiva devem ter o Espírito Santo. E aqueles que vão chegar aos confins da terra, aos confins da terra, e as pessoas que vivem na última hora, no último dia da dispensação. E precisamos ter o poder do Espírito Santo. É a razão pela qual está a dizer que receberemos poder. A virtude do poder não antes, mas quando vamos receber o poder, quando o Espírito Santo vier sobre nós, e assim testemunhamos até aos confins da terra. E
em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, pode olhar para o verso 32, Atos, capítulo 5, verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo dado aos crentes, salvos, santificados e que obedecem o Senhor, esperando pelo Senhor, o Espírito Santo que Deus deu a eles. Que aqueles que lhe obedecem, Romanos 15, estamos a ler verso 19, Romanos 15, 19, Romanos 15, 19, e pelos grandes sinais e pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, é o que nós recebemos, é o que vimos quando somos batizados no Espírito Santo e emergidos no Espírito Santo, de modo que de Jerusalém e ao redor lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo, mas prega o poder do Espírito, salvos, santificados, batizados no Espírito Santo, vamos naquele poder, alcançando o mundo com o poder do Espírito Santo, com o Evangelho de Cristo. Vamos agora ao ponto número 2. Ponto número 2, que é a profecia da semente e o seu cumprimento. A profecia da semente e o seu cumprimento. Gálatas 3:15. Gálatas 3:15. Irmãos, como homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta. No verso 16 está a dizer, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a posteridade que é Cristo. Do verso 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida, não o cancela, de forma a abolir a promessa, que não pode fazer a promessa sem validade. E o verso 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança que temos, a promessa que temos, a provisão que temos, se isto vir da lei, então já não pode ser por promessa. Mas Deus deu a Abraão pela promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Verso 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, que é Cristo, até que viesse a prosperidade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Verso 20 agora. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Verso 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Logo, a promessa é contra a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Agora o verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A Escritura agora concluíram tudo. Depois do pecado, para que a promessa por essa fé, a promessa pela fé, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo seja dado a todos, judeus ou gentios, a todos, a cada um no mundo, e fosse dado a eles, que dada aos crentes, essa promessa acerca da semente. O Senhor profetizou isso 400 anos antes da vinda do Senhor, antes da vinda da lei de Moisés. Foi prometido que é através daquela semente que a rendição viria, que a bênção viria, os benefícios que Deus prometeu viriam para a humanidade toda. É através da promessa que recebemos o cumprimento pela fé e não pela lei de Moisés, ou a profecia ou da semente e o seu cumprimento. Vamos olhar para três coisas. Número 1 é a identidade da semente, Cristo. A identidade da semente, Cristo. Número 2 é a herança através da semente, a confirmação. Quando Cristo veio, a confirmação veio. Número 3 é a interrupção antes da semente. A interrupção antes da semente. Antes da semente vir, antes da conversão tomar lugar, antes da nova vida vir, antes de Cristo entrar nas nossas vidas, haverá convicção. E eu preciso dele, convicção de que tudo que sou, de tudo que faço, de tudo que eu me esforço, não pode alcançar a salvação. A convicção de que só ele e ele só pode me dar esta salvação e esta rendição. E assim haverá convicção. A interrupção antes da semente. Conversão. Vamos agora sobre o tópico número 1. Sobre o tópico número 1 é a identidade da semente. Em Gálatas capítulo 3, o verso 16. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade é Cristo. Sabias que quando Deus estava a falar para Abraão, lá em Gênesis, ele disse que pela tua semente, todas as famílias da terra serão benditas. Pela tua semente, todas as famílias da terra serão salvas. Pela tua semente, para a tua posteridade, todas as famílias da terra terão as bênçãos da rendição. Então, ele estava a falar ali acerca de Cristo. Olha para Gênesis 22, 19. Gênesis, capítulo 22, 19. Que a tua semente em singular, está vendo? Ok. E então, em verso 18, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, na tua semente. É para o apóstolo singular, está a dizer que aquela semente não é Isaac, aquela semente não é Jacob, não são os 12 patriarcas, mas sim é Cristo. Essa é a identidade da semente. E na tua semente, verso 18, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Atos capítulo 3, verso 5. Atos capítulo 3, verso 5. Atos capítulo 3, verso 5. Vós sois filhos de profetas, filhos do concerto, vós sois os filhos dos profetas do concerto, que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, que na tua descendência, estás a ver ali, que na tua descendência, estás a ver, é através de Cristo que temos a conversão, a rendição, a salvação, a vida eterna. Ele está dizendo, então disse a Abraão, dizendo a Abraão que na tua descendência
serão benditas todas as famílias da terra. O verso 26 me fala agora acerca da semente, que ressuscitando Deus a seu Filho Jesus primeiro, essa é a semente. Esse é o que veio. Esse que nos dá a salvação agora. Seu Filho Jesus o enviou. Primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Cristo veio e toca a cada um de vós e transforma, desvia a cada um de vós das suas maldades. Romanos capítulo 3, que é o Filho de Jesus que foi feito da semente de Davi, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Verso 4, Romanos 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o poder de santificação pela ressurreição dos mortos. O verso 5, pelo qual recebemos a graça por aquele Cristo, pela semente, pelo Salvador, o único Salvador do mundo. Recebemos graça e apostolado em obediência à fé entre todas as nações. Tudo pelo seu nome. E no verso 6, verso 6, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Esse é o segredo. Essa é a semente, que por ele, através dele, sejamos chamados à família, à filiação de Deus. Subtópico 2, a herança através da semente, a confirmação. Em Gálatas, eu traço a confirmação. Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:5. Paulo apóstolo está sempre a enfatizar que não é pela obediência à lei de Moisés, mas sim pela fé em Cristo. Verso 17. Gálatas 3:17. Vai dizer ali, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida. Quer dizer que não pode fazer a promessa em efeito de forma a abolir a promessa. Ele estava a assegurar que a lei não pode cancelar o efeito da promessa de Deus. Que a lei veio mais tarde, 430 anos depois da promessa ter sido feita, e que a promessa continua firme. Olha para o verso 18, agora o verso 18, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente a deu a Abraão. Não foi somente para Abraão, é para o resto do mundo, é para todas as famílias da terra. Assim que cremos no Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, o verso 17. Hebreus capítulo 6, 17. 17. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, a sua imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O verso 18 diz, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que fomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta.
temos uma certeza por causa da confirmação da promessa de Deus, e podemos nos apegar naquela promessa sem qualquer sombra de dúvida, porque Deus não pode mentir. Nos diz em Efésios capítulo 1, verso 11, Efésios capítulo 1, verso 11 diz ali, nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12, que nós, que com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os primeiros esperamos em Cristo. Tudo está pegado em se tornar crente, cristão, se tornar um herdeiro, se tornar um herdeiro da promessa de Deus. Sabe, tudo está ligado entre receber a bênção de Abraão e ser contado como membro da família de Deus, com convicção e confirmação real e a certeza. Isso tudo está baseado em Cristo, que primeiro confiou em Cristo. Pois que no verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a boa nova da vossa salvação, e que também nele, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Colossenses capítulo 1, verso 12. Colossenses 1, 12. Dando glória a Deus, ao que nos fez, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz que Ele faz, que nos ajustou, que nos faz aceitável, que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14, em que temos, não no futuro, em que temos, porque Ele morreu por nós, em que temos, porque Ele pagou o preço, em que temos, porque a promessa feita à semente agora foi confirmada, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Lembra que no momento que você crê em Cristo, tens aquela herança, que você tem o cumprimento daquela promessa. E o Espírito dá testemunho no teu coração que agora é filho de Deus e há uma confirmação. Sobre o tópico 3, agora sobre o tópico 3, estamos a olhar para Gálatas capítulo 3. Estamos a ler o verso 19, Gálatas 3, 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Isto aqui veio como introdução para vir no meio, para ficar no meio entre a promessa dada a Abraão e a semente e a vinda da semente. Algo veio e ficou pelo meio, e é a lei. E é a lei que esteve entre a promessa e o provedor, o cumprimento, a semente daquela promessa. Então, por que isto foi acrescido? Porque ele veio, porque a interrupção da lei foi acrescido por causa das transgressões, até que a semente pudesse vir, até que a semente pudesse chegar. Uma vez que a semente chegasse, então a lei de Moisés iria desaparecer do caminho, porque estava lá no inteirinho, estava lá como uma interrupção. Mas agora Cristo veio, agora o Redentor chegou, até que veio, para quem a promessa foi feita, e também foi ordenado pelos anjos
na mão de um cuidador. Isso quer dizer que uma sorte foi dado através da alemã foi dado através dos anjos. Em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7. Diz o ministério da morte gravado com letras em pedras veio glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Esse foi o povo de Israel. Eles viram que a lei de Moisés foi glorioso e que o anjo ministrou a eles. A face de Moisés estava a resplandecer, e de modo que não entender que aquela coisa gloriosa podia ser real. Eles não entenderam que algo mais glorioso, que o novo conceito agora estava a chegar. Quer dizer que a administração de Davi escrita estava em pedra. É glorioso para que o povo de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual glória da lei de Moisés, a qual glória no antigo concerto era transitório. Verso 8, para o verso 8 agora, 2 Coríntios 3, 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será a ministração do Espírito? Isso quer dizer que assim que Cristo veio e esse Espírito está se revelado a nós, como é que então vamos ser mais gloriosos desse jeito? Olha agora para o verso 9. Verso 9 quer dizer, porque seu ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O verso 10, porque também o que foi glorificado no Testamento no concerto não tem nenhuma glória quanto a isso, pelo elevar da glória por si mesmo. E no verso 11, porque também o que foi glorioso nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Verso 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Está a falar agora da glória que vem, que é a que nós temos em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 3. Romanos capítulo 8, o verso 3. Porque o que a lei não podia fazer, a lei era deficiente por causa da natureza danosa, por causa da carnalidade das pessoas, por causa dos atos carnais das pessoas, o que o Senhor podia fazer. O Senhor é que foi através da carne. Então Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança do homem físico, e o pecado, condenar o pecado. E no verso 4 está dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que a justiça do Senhor agora é realizada em nós. Temos Cristo, e Cristo agora vive em nós, e a vida que vivemos na carne. Pelo Filho de Deus, que amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele vive dentro de nós e trabalhamos para sua linha, trabalhamos segundo detalhes, seus detalhes, vivemos e trabalhamos pela fé e vivemos a vida vitoriosa porque Ele está em nós. Agora vamos ao ponto número 3. Ponto número 3, que é o propósito do professor em foco. O propósito do mestre, do professor em foco.
Gálatas capítulo 3, quer dizer que antes dessas coisas bem, éramos guardados. Verso 23, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquele fé que se havia desenvolvido. Quer dizer que antes de termos ter a fé real em Cristo, estamos debaixo da lei, onde estamos encerrados debaixo da lei, antes da fé chegar ao Cristo. Verso 24. Verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aquela palavra aio, no entendimento grego, não era o professor, não era o diretor ou o proprietário. Esse professor era isso de que os pais tinham servos e que aqueles servos pegavam os filhos dos seus patrões à escola. E os filhos, se os filhos não quisessem ir à escola, e ficavam ali a rebolar a rebolar e a agitar. Aqueles servos pegavam a criança e levavam para a escola e forçavam a criança a ir à escola. Eram filhos, ele não era o instrutor, ele era simplesmente os servos ou escravos que estavam para levar aquela criança e levá-la à escola. Então, o que está dizendo aqui é que a lei era ágil para nos convencer e para nos tocar e para nos condenar e para dizer que você andou errado segundo aquele caminho, está andando errado segundo aquele caminho. Tudo o que a lei está fazendo é agir como um mestre, como ágil para assegurar-se de nós e nos trazer a Cristo. E aquela lei, aquele mestre, escola não nos pode salvar, não pode nos dar a certeza da salvação, não nos pode libertar e não nos pode instruir no caminho da justiça. Que aquele ali, o professor da escola, o professor é simplesmente para nos trazer a Cristo através da conversão, de joelho e conversão, e pela fé em Cristo, ele próprio, o Salvador, não o professor, não aquele que nos leva lá, mas o Salvador nos salva agora do pecado. Olha para o verso 24, pela que a lei era o nosso ai para nos trazer a Cristo, de maneira que a lei nos serviu de ai para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, vamos lá para três coisas. Número 1, o professor que nos traz a Cristo. Número 2, os filhos que creram e que se tornaram. Número 3, os sinais de verdadeiramente pertencer a Cristo. Olha para o capítulo 1. Estamos a olhar para o professor que nos traz a Cristo. Ou então, o encarregado que nos traz a Cristo. O encarregado que nos traz a Cristo. O encarregado. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela lei que se havia de manifestar. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Até virmos a Cristo, ele não podia ser justificado pela fé. Se estamos somente para o encarregado, só ficar com o encarregado com a lei, com os mandamentos, de modo não podemos ser justificados pela fé. É quando aquele mandamento nos convence, nos puxa, nos leva a Cristo, nosso Salvador, e aquele professor, então, a lei nos traz, o encarregado nos traz a Cristo, o justificador. Agora podemos ser justificados pela fé. O verso 25, mas que depois da fé ter ido, mas depois de crer no Senhor Jesus Cristo, já não mais estamos debaixo do encarregado. Depois daquela criança lá na cultura grega, no primeiro século, depois daquela criança ter sido levado pelo encarregado à escola e lá sentar e estar a desfrutar o ensino, e agora quer a instrução, agora quer o ensino, então já não é necessário o encarregado, porque agora aquela criança
já está na escola. Então, depois de virmos a Cristo, o Salvador, e o amamos, e lhe ouvimos, e desfrutamos do seu ensino, desfrutamos da sua vida, e voluntariamente de todo o coração somos discípulos de Cristo e ouvimos a Ele diretamente. Desse modo, já não precisamos de Moisés, porque o maior que Moisés já chegou. Não precisamos mais do Cordeiro do sacrifício, porque o sacrifício final de Cristo já chegou. E não precisamos de qualquer instrução do sacerdote ou do levita, mas Cristo, o maior, o Cristo maior de todos, agora veio e ficamos com Ele. É o que ele está dizendo. Ele está dizendo que depois da fé ter ido, já não mais pertencemos debaixo do Mestre. Nos diz ali em Romanos capítulo 7, Romanos 7, o verso 7. Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Deus proíbe que não é pecado, mas pela lei. Porque não perdi, a não ser a lei tem dito. Mas agora estamos livres da lei, pois morreremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade do Espírito, e não na velhice da lei. Que diremos, pois, é a lei pecado, verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, cobrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto no pecado. Verso 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Verso 29. Olha, você não faz entender que você não pode salvar-se a ti mesmo. Que a tua resolução, que a tua determinação, que você tentar mudar uma nova vida, não pode fazer uma mudança. O que a lei faz? Que faz entender que em ti não há força, não há habilidade. O time é o verso 19 que estamos a falar, verso 19. Como homem na natureza, como uma mulher na natureza, não há maneira que possas obedecer os mandamentos de Deus por ti mesmo. Então vai te sentir miserável, vai te sentir impotente. E é o pecado, o erro vai dominar sobre ti, até que a lei te pegue pela mão e traga a Cristo, o Salvador, porque quem me livrará deste corpo, o corpo desta morte. A primeira parte do verso 25, dou graça. Está aqui, verso 24, primeiro, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta lei? Agora, verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, o encarregado-me agora a Cristo, acredito que Ele é o meu Salvador, sabe aquele que me pode lavar, fazer para mim com aquele que me pode dar a libertação, livramento. Está a dizer aqui, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero que Ele faça isso em cada vida, em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. Estou sendo conhecido de vós, irmãos e irmãos, que através desse homem Jesus é pregado a vós o perdão dos pecados. Verso 39, mas por ele todos creem, são justificados, que creem são justificados de todos os pecados, do que não podeis justificar pela lei de Moisés. Nele temos a salvação. Não podemos ter isso em Moisés. Através dele temos o perdão, a redenção, que não podemos ter isso em Moisés. É dizer, todo o que crê nele, talvez são justificados, e de tudo justificados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Em Romanos, capítulo 2, agora sabemos que tudo quanto a lei está dizendo,
Porque a lei diz a eles que estão debaixo da lei, que toda boca seja fechada e que todo o mundo seja culpado diante de Deus. Esse é o ofício da lei. Essa é a essência da lei. É para fazer cada pessoa no mundo culpado diante de Deus. Verso 20, que pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele pela lei, porque pela lei é o conhecimento do pecado. Verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verso 24, Romanos 3, 24, Romanos 3, 24 agora, mas sendo justificados gratuitamente pela fé, mas 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos remidos, retificados através de Jesus Cristo. É o sacrifício de Cristo, é a provisão de Cristo, é o que Cristo fez a teu favor, a meu favor, e cremos nisso, que nos dá o livramento, o perdão, a salvação, a redenção, não a lei de Moisés, mas a eficácia do sacrifício de Cristo. No verso sendo justificados, verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25 diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Não é fé na tua própria habilidade, não fé na tua própria confiança, ou fé na confiança própria, mas é fé no seu sangue. Fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remoção, pela purificação dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E o verso 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ponto número 2, subtópico 2, ali subtópico 2, os filhos que creem se tornam filhos de Deus. Os filhos que creem e se tornam filhos de Deus. Os filhos que creem e que se tornam filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, o verso 26. Verso 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não por obedecer à lei de Moisés, mas é pela fé em Cristo Jesus. O que não podíamos ter por nós mesmos, o que não podíamos possuir por nós mesmos, o que não podíamos fazer por nós mesmos, Cristo fez isto para nós. E agora nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 2 de Coríntios, capítulo 6, estamos a ler o verso 16. 2 de Coríntios 6, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, eles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17, pelo que saí do meio dele, pelo que saí do meio dele, pelo que saí do meio de pessoas naturais, dos Deus naturais, e de pessoas que dependem da sua própria força, ou de pessoas que só dependem da religião, ou de pessoas que só creem e só dependem do concerto antigo, saia do meio dessa gente. As pessoas que ainda continuam vivendo no pecado e não venham a Cristo para a salvação, saiam no meio deles e separai-vos, diz o Senhor, arrependa-te, converta-te de todo o pecado na tua vida. Deixa que o encarregado te leve completamente a Cristo e não toques a coisa imunda e eu vos receberei. O Senhor receberá cada um que vier a Jesus em nome de Jesus. Pelo que sai do meu Deus, não apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada, eu vos receberei. Eu serei para vós paz
e vós sereis para filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E alguém grita, Amém. Romanos 8, 14, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não aqueles que são guiados pela lei de Moisés, ou pelos que são guiados pelo concerto antigo, não aqueles que são tomados e sendo guiados pelos 10 mandamentos, não. Aqui está dizendo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 15, que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. No verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus. Arrependemos, cremos no Senhor Jesus Cristo. Cristo entrou e fez uma grande mudança, uma grande transformação nos nossos corações. E por desfrutar dar testemunho, estamos a ser guiados pelo Espírito. Estamos a viver agora segundo o padrão da vida do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós somos os filhos de Deus. Mas de João, capítulo 3, o verso 1. Mas de João, capítulo 3, o verso 1. Vede quão grande amor o Pai nos tem concedido, que fôssemos chamados filhos de Deus, pelo que o mundo nos não conhece, porque não o conheceu. Olha para o verso 2, está dizendo no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Agora, antes de irmos ao céu, precisamos ser filhos de Deus aqui na terra, antes de irmos ao céu, precisamos ser filhos de Deus, porque essa é a única condição. A única condição é virmos a Cristo com fé e a nossa vida são transformadas e mudadas. E agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado aqui. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como eu o veremos. No verso 3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O Senhor vai te podar e te purificar e vai fazer a tua vida aquilo que deve ser como filho de Deus pela fé no nome de Jesus. Olha para o verso 4 está dizendo, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Verso 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. E no verso 6 está dizendo, verso 6, qualquer que permanece nele não peca, por qualquer que peca não o viu nem o conheceu, continua a viver na vida antiga de fraqueza. Nem o conheceu. Verso 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. No verso 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para vir fazer em nós, para vir fazer por nós, para vir fazer a nós o que a lei de Moisés não podia fazer. A lei de Moisés não podia mudar a nossa pessoa, a nossa natureza, a nossa personalidade, o nosso caráter. A lei de Moisés não nos faz andar no caminho do Senhor. Mas por esta razão, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. No verso 9, e todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Estamos agora no verso 10. Verso 10 diz, isto são manifestos dos filhos de Deus. Isto são manifestos dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não é de Deus,
E qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Vamos ao subtópico 3, subtópico 3. Os sinais de verdadeira pertença em Cristo. Sinais de verdadeiramente pertencer a Cristo. Os sinais de verdadeiramente pertencer a Cristo. Ou de pertença verdadeira em Cristo. Mas quando foste batizados em Cristo, batizados em Cristo, emergidos em Cristo, em vós, e vós, eu em vós, e vós em mim, que o Pai seja glorificado em mim. Ele está dizendo nisto, porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas 3, 27, agora verso 28. Nisto, não há judeu nem grego, se foste batizado em Cristo, emergido em Cristo, seja judeu ou grego, tanto faz. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Se foste batizados em Cristo, eis a mesma coisa. Não há masculino nem feminino. Masculino salvo, feminino salvo, a mesma vida. Quer dizer, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, verso 29, verso 3 está dizendo: e se sois de Cristo, e se pertenceis a Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Revestimos de Cristo. Efésios 4, 23. Efésios 4, 23. E que o renoveis no estudo do vosso entendimento. E agora podemos ver a Cristo, nossas mentes que estavam antes sujas, as nossas vidas que antes estavam sujas, as nossas corações que antes estavam sujos. Agora podemos ver a Cristo, o sangue de Jesus, nos lavar branco como a neve. Amém. Ser renovado no espírito do vosso entendimento. No verso 24 está dizendo e que vos revistais de novo homem. Que vos revistais de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 22, 23 e 24. Está disponível para todos, todo aquele que ver, todo aquele que clamar a Ele, invocar a Ele, todo aquele que vier ao Senhor. O Senhor vai remover a culpa, a condenação e as impossibilidades, as deficiências. O Senhor vai remover tudo e nos dar a sua justiça. E assim que revistamos de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E através disso, sermos capazes de viver na força, no poder da graça do Senhor, vivermos uma vida justa, de modo que quando Ele vier levar os seus filhos, te possa levar para o céu. Eu disse que te possa levar para o céu, que estás com Ele para sempre e sempre, em nome de Jesus. Eu estarei lá, eu estarei lá. Então levanta-te e fala ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu venho. Eu sei que o que a lei não podia fazer, Cristo veio e Cristo vai fazer isso na tua vida. Ora e creia pela fé e entramos.